Olá, querido, olá, querida, como você está? Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre tua vida. Seja bem-vindo ao nosso canal, você que está chegando pela primeira vez, você que já faz parte dessa nossa família, seja bem-vindo assim também. Eu gostaria que antes de nós conversarmos, você curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal, ative o sininho se você ainda não ativou para receber as notificações e assim então nós teremos condições de avançar, levando a palavra para um número maior de pessoas. Eu quero conversar com você hoje sobre o agir de Deus em meio à nossa caminhada. Fica comigo, eu sou o pastor Bruno Cassini e a partir de agora estou aqui para te ajudar. Há um texto que eu quero usar como referência que está em Êxodo capítulo 14, no versículo 15, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Nesse momento da história, Moisés estava conduzindo o povo de Israel, depois da saída do Egito, para a terra prometida, a terra de Canaã. Deus havia anunciado que os levaria para um lugar onde eles teriam a liberdade para viver naquilo que realmente era deles. Até então, durante 400 a 450 anos aproximadamente, eles foram escravos no Egito e não tinham sequer liberdade para fazer nada. Mas no momento que Deus os libertou diante de tanto clamor usando Moisés, eles se depararam com um grande desafio logo no início desta caminhada. Eles chegaram diante do Mar Vermelho, rochedos ao redor, e de repente, quando olharam para trás, aquela grande multidão contemplou Faraó e o seu exército com toda a fúria, indo em direção a eles para dizimá-los. E o que fazer num momento como esse? Para onde ir? Moisés profetiza sobre o povo o que Deus faria. Ele fala das grandezas de Deus. Mas ele ficou parado, aguardando o que Deus iria fazer. Diante da palavra que ele havia liberado, mostrando que confiava em Deus, Moisés parou para aguardar o próximo passo. E Deus, quando Moisés se apresenta na presença do Senhor para orar e falar com Deus e saber quais seriam os próximos passos, Deus ele questiona e diz: Moisés, por que você está clamando a mim? Fala para eles continuarem caminhando, eu não disse para vocês pararem. Uma coisa interessante é que normalmente quando nós estamos caminhando, ou seja, estamos tocando um projeto, estamos desenvolvendo algo, estamos colocando a nossa vida para funcionar e nos deparamos com um obstáculo, a tendência natural é pararmos. Pararmos para observar o que vai acontecer, pararmos pelo medo, diversas razões nos fazem parar. No caso de Moisés, ele parou para ver o que ia acontecer, até porque diante dele estava o Mar Vermelho. E o que ele faria? Humanamente falando, não havia um sentido, mas Deus, ele estava com o povo conduzindo de forma sobrenatural e até aquele momento eles sabiam que Deus estava conduzindo eles. E certamente havia algo para Deus. Deus não tiraria o povo do Egito para levá-los à morte. Então, naquele momento, Moisés, ele clamou e Deus disse: marche, siga adiante. Isso me faz lembrar de quando Deus ele vem agindo nas nossas vidas. Como Deus ele faz. De maneira tão extraordinária, ele se move enquanto nós estamos prosseguindo, estamos caminhando. Porque quando nós paramos, de certa maneira, nós atrapalhamos o agir de Deus. Sim. Por quê? Porque Deus age enquanto nós caminhamos. Ele não diz para nós pararmos. Quando nós paramos, nós atrasamos o processo. Nós interrompemos, muitas vezes, o ciclo que Deus está desenvolvendo em nossa vida. E perdemos oportunidades, porque o tempo é algo muito precioso, queridos. Deus age enquanto nós caminhamos. Quando Deus disse para Moisés: siga, marche, leve o povo adiante, mesmo que seja o mar que está diante de vocês, ele estava dizendo: eu tenho uma solução. Eu já tenho um projeto elaborado, por isso não tema. Isso é muito importante porque não se aplicou apenas à vida de Moisés. Em diversos outros momentos da história nós vamos ver Deus agindo enquanto o povo batalhava, Deus agindo enquanto o povo prosseguia, enquanto as coisas estavam acontecendo. Isso me faz entender que de fato o agir de Deus ele não depende, queridos, de pararmos para observar ou aguardar que algo aconteça. Mas enquanto estamos em desenvolvimento, ou seja,
enquanto o ciclo está se desenvolvendo, enquanto nós estamos prosseguindo, ou enquanto até mesmo estamos guerreando e batalhando, Deus, ele se move ao nosso favor para nos abençoar. E isto é extraordinário. Moisés, ele havia falado o que Deus faria, mas não sabia como Deus agiria. E é aí que nós vamos observar o grande Deus maravilhoso, surpreendendo mais uma vez aqueles que confiam nele. Porque Deus é um Deus de surpresas. Eu vejo que Deus, ele tem um humor muito extraordinário, porque ele gosta de nos surpreender. Deus está sempre se preocupando em fazer algo diferente, e principalmente no quesito livramento, manifestação da graça, da glória dele, para abrir caminho de maneira que possamos prosseguir e contemplar as vitórias, receber as bênçãos que ele tem para nós e o cumprimento da grande promessa. Porque sobre aquele povo estava uma promessa. E algo muito maravilhoso a Bíblia nos mostra é que Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Não há nada, nenhum obstáculo, nenhuma barreira, ninguém que possa impedir o agir de Deus. Quando ele se move, queridos, com certeza algo extraordinário acontece. Um milagre, ele vem na direção daqueles que estão solicitando, daqueles que estão necessitando de uma intervenção divina. Se isso está acontecendo com você, então se prepare, mas não pare. Não pare para murmurar, não pare para reclamar, não pare para falar nada. Prossiga. Se Deus não disse para parar, siga, porque um milagre vai acontecer. Se você não observar o mar se abrindo, com certeza porque Deus vai fazer você passar por sobre o mar. Mas de alguma forma, um milagre vai acontecer. Não tenha medo. Não deixe que nada impeça o teu agir. Aquele povo começou a murmurar, a reclamar, a se queixar. Veja que eles estavam vivendo como escravos, não tinham liberdade, comiam aquilo que lhes era dado. Eles não tinham direito a nada. Mas ainda assim, naquele momento, diante do medo, diante do pavor, até mesmo da incerteza do que haveria de acontecer, eles ignoraram o Deus Todo-Poderoso, as promessas que Deus havia feito a eles e começaram a murmurar. A murmuração nunca nos levará a lugar nenhum. Se nós confiarmos que Deus vai agir enquanto nós caminhamos, com certeza veremos o milagre acontecer. A bênção está ao nosso favor. É porque Deus, ele nos ama, independente de quem somos e daquilo que fazemos. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não está focado naquilo que nós realizamos. O amor de Deus, ele não está presente em nossa vida mediante ao nosso mérito, ou seja, a merecermos ou não que ele se faça presente em nossa vida. Mas ele age por amor a nós, por amor a você e a mim. Então, vamos liberar o caminho, vamos fazer aquilo que Deus está nos mandando para que as coisas elas fluam de maneira favorável. Assim, com certeza, você vai alcançar coisas cada vez maiores do que você mesmo imagina. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua família e que você guarde isso na sua mente. Deus, ele age enquanto nós caminhamos. Então não pare, não tenha medo, não murmure, não reclame, não questione, mas prossiga. Faça o que Deus está mandando, mesmo que isso possa parecer insano. Porque para Moisés, certamente, caminhar adiante, sabendo que ali estava o grande mar, com certeza não era algo muito natural, muito coerente, vamos colocar desta maneira. Mas assim ele obedeceu e Deus abriu o mar e o povo passou e certamente grande foi o livramento, segundo nos mostra a história. E assim seja na sua vida também, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um grande abraço.